pessoal, vamos dar início a mais uma live sobre a inteligência artificial na educação. E antes de falar um pouco sobre o projeto, sobre a professora que estará conosco hoje, gostaria de falar para vocês enviarem esse aviãozinho aqui, para as pessoas que gostam desse assunto sobre inteligência artificial na educação. Então compartilhem essa live com as pessoas que vocês conhecem, que irão gostar desse conteúdo também. Pessoal, e falando um pouquinho sobre o projeto E Agora Brasil é um projeto coordenado pela professora Isabela Oliveira, da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília, desenvolvido por meio de uma parceria entre a Universidade de Brasília e a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, que é a financiadora deste projeto. Gente, o projeto E Agora Brasil, ele envolve pesquisas internacionais sobre o uso da inteligência artificial na educação. Existe um processo também de letramento digital feito por meio das redes sociais e também um curso de capacitação sobre inteligência artificial na educação para os professores da educação básica da rede pública, que vai começar agora em 2025, já estamos bem próximos. E além disso, nós temos um programa de entrevistas em parceria com a UNB-TV e lives como essa, compartilhando sobre a inteligência artificial na educação. E vamos lá, hoje gostaria muito de convidar aqui com a gente uma pessoa muito especial, que é a professora... meu Deus, só um minutinho. Cadê? Gostaria de convidar aqui hoje para participar com a gente a professora Roberta. Roberta está por aqui. Roberta. Vamos ver se vai dar certo. A professora Roberta vai compartilhar com a gente aqui vários insights sobre a inteligência artificial na educação. Pronto. Roberta, Olá. seja muito bem-vinda. Tudo bom? Tudo bem? Como Tudo está? certo. Tô ótima. Feliz de estar aqui. Onde, professora? Tô falando do Rio de Janeiro. Muito bom, olha só. Finalmente deu uma refrescada por aqui. Que legal, muito bom. E vamos lá, professora. Queremos conhecer um pouquinho mais de você. Quero que você conte um pouco mais sobre a sua história, né? Essa parte sua da formação. Traz um pouquinho pra gente aqui, professora. Sim, trago. Eu tenho uma formação um pouco diversa e não muito tecnológica, o que eu acho interessante para esse momento, né? A minha primeira formação, ela é em moda, na verdade. Eu tenho uma paixão assim por moda, mas que virou um hobby. Cheguei a trabalhar um pouco, mas virou um hobby no fim das contas. Olha só. E depois eu fui para a área de letras. Então eu fui professora de inglês por muitos anos. Professora? Olha, professor Ricardo dando boa noite pra gente. Boa noite, professor Ricardo. Gente, eu não sei se foi aqui, mas alguém consegue me dizer se a professora Roberta tá travada aqui? Eu não sei se eu consigo visualizar. Pessoal, aqui, acho que a Roberta vai voltar. Travou um pouquinho, mas ela já está retornando, acredito eu. Uma boa noite, professor. Voltou. Voltei. Não sei o que houve. Mas voltamos. Também não, a tecnologia às vezes tem dessas coisas, né? Isso. Mas pode continuar, professora, conta mais pra gente sua história. Beleza. Aí eu fui para a área de letras, então eu fui professora de inglês por muitos anos no Centro Binacional, aqui no Rio de Janeiro. Sempre fui muito curiosa com tecnologia, né? Então, assim, de experimentar o que podia funcionar ali nas aulas, o que podia ser bacana de fazer com os alunos. E aí eu fui para a coordenação acadêmica e logo depois eu fui para a coordenação de tecnologias educacionais. Então comecei a desenvolver ali um trabalho de entender que tipo de tecnologia poderia ali ajudar no aprendizado de inglês, poderia auxiliar o professor, como fazer essa integração, pensando em toda a estratégia ali desde adquirir ferramentas ou plataformas, até pensar na estratégia de utilização, planos de aula para o professor, treinamento para o professor.
E aí, no meio disso tudo, eu me tornei Google Innovator, né? Tirei a certificação de Google Que legal. Innovator, o que me abriu muito, assim, o olhar para a educação no geral, né? Porque eu vivia muito ali no mundo do inglês, Sim. então, quando eu passei a fazer parte, assim, dessa comunidade de professores, né, Google, eu comecei a abrir um pouco o meu olhar, assim, então me trouxe aí uma expansão para a educação muito legal. Aí eu também sou Google Trainer, eu sou líder do grupo de educadores aqui no Rio de Janeiro, né, grupo de educadores Google, Que legal. e, e a minha formação ela é muito assim em tecnologia, né, ela vem muito da curiosidade, então hoje em dia eu faço muitos cursos, pequenos cursos, de acordo com o que eu tô ali querendo, assim, aprender, sabe? Sim. Mas é muito da curiosidade mesmo, eu acho que isso é até uma dica, assim, para quem pensa, né? Pô, mas é tão legal, como é que eu faço? Experimenta, assim, vai experimentando, Boa. vai tentando, faz as certificações aí que te parecerem interessantes, né? Sim. Que vale a pena. Muito bom. Ó, ótima dica, né? A gente precisa realmente estar sempre se desenvolvendo, né, professora? É Muito isso. bom, é isso aí. E buscando os cursos, né? E agora, conta um pouquinho como que a inteligência artificial foi entrando no seu dia a dia, como que ela foi melhorando o seu desempenho, né? Porque a inteligência artificial está aí para isso, para ajudar no desempenho entre professores e alunos e todo mundo. Conta um pouquinho mais sobre isso. Beleza. Então, o ChatGPT, quando ele surgiu ali final de 2022, deu uma balançada, né? Né? Eu estava ali na coordenação acadêmica e a gente falou, cara, e agora, né? E as nossas avaliações? Porque Sim. a gente, nesse pós-pandemia, a gente já estava no momento que os alunos faziam algumas avaliações em casa, à distância, online. E aí o ChatGPT estava aí pronto para derrubar tudo que a gente estava fazendo, né? E aí a gente começou já ali a testar as nossas avaliações no Chat GPT. Foi a minha primeira interação assim com o Chat GPT. Foi pegar as nossas avaliações, né, os nossos comandos de avaliação ali para os alunos, a gente jogava no Chat GPT. E naquele início ali ele ainda não conseguia fazer muita coisa, porque muita coisa pedia assim a opinião do aluno em relação a algum assunto, alguma coisa. Mas depois ele foi ficando bem melhor, né? E aí a partir de ali eu fui usando para mim, para minha vida, para me ajudar a criar questões, melhorar essas questões de avaliação, criar planejamento para a sala de aula. E desde então eu venho testando, eu gosto de testar as ferramentas assim de uma forma variada. Então eu pego o mesmo comando e eu jogo no ChatGPT, eu jogo no Gemini, eu jogo no Copilot, eu jogo Legal. no Claude, eu jogo em todos, até Ótimo. para entender como essas respostas funcionam, qual é o melhor, porque hoje em dia o meu foco ele vai muito para a formação docente, né? Sim. Como ajudar esses professores, eu tenho criado muitos cursos para professores, Legal. então eu tento entender, assim, na visão de um professor, né, como cada plataforma pode ser melhor, pode auxiliar melhor, o que pode funcionar melhor. Então, por exemplo, pedir um plano de aula. Eu não sou a favor de pedir um plano de aula, porque eu acho que vai te dar mais trabalho para você adaptar do que se você pedir atividades específicas ali para alguns Que momentos da aula. legal. Boa Porque dica. assim, o ChatGPT, o Gemini, eles não conhecem seus alunos como você conhece, né? Eles Perfeito. não conhecem a sua aula ali como você conhece. Então, é muito difícil de você ter um plano de aula ali de 90 minutos que vá Tá. te servir por completo, entendeu? Porque vai ser muito difícil estar no seu contexto. Então, eu gosto mais de pegar, assim, pedaços ali da minha aula que eu tô sem ideia ou que tá faltando alguma coisa e pedir ideia. Então, eu gosto muito de pedir Legal. cenários, estudo de caso, exemplos, questões, para fazer assim um quiz para fazer um levantamento do que os alunos já sabem, por exemplo, sobre um determinado assunto. É muito legal. Pedir para criar questões em cima de um vídeo do YouTube. Então, Interessante. pois é, então é assim que eu tenho usado muitos testes, basicamente muitos Você testes. trouxe um ponto bem interessante aqui hoje, né? Que é realmente pesquisar a mesma coisa em várias ferramentas, né? Sim, Isso é bem interessante, para que você conheça todas elas, a maneira como elas respondem, e aí também
para vocês que ensinam qual é melhor para cada caso, talvez, porque deve ter uma diferença entre cada aplicativo, cada ferramenta, certo? Sim, sim. Né? Com certeza, e tem a diferença sim, porque tem umas, por exemplo, o Claude. O Claude ele funciona muito melhor em inglês, mas muito Claro. melhor, assim, a diferença é disparada. Então, se for para um professor de português, um professor que não fala inglês, eu não vou recomendar o Claude, Sim. entendeu? Porque ele é muito bom, mas ele funciona muito melhor em inglês. Então, assim, você vai começando Interessante. a entender Tem que essas estudar. Tem que estudar nuances, mesmo. né? É, mas eu acho que a gente está aqui para isso, para facilitar a vida Estudar. do professor, né? Então, assim, esse é o meu foco, pensar em como eu posso ajudar a funilar um pouco as coisas, que eu acho que hoje em dia você tem aí muita ferramenta, muita coisa, né? E às vezes o professor, eu acho que ele fica perdido e acaba paralisando, sabe? Sim. Sim, por isso é muito importante esse projeto da professora Isabela Oliveira, né? É muito interessante porque eu acho que incentiva cada vez mais o estudo, né? Tanto do aluno quanto do professor. O professor, ele realmente entender como que ele pode ajudar o aluno, como que ele pode melhorar o dia a dia dele, né? Porque assim, você não deixa a inteligência artificial fazer a sua aula completa, né? Porque ela não sabe quem é o seu aluno. Mas, por um outro lado, na hora que você não consegue pensar em algumas coisas, você pergunta para ela. Né? Então ela vai ser Perfeito. uma ajuda ali na hora É, eu acho que a do outro gente ali. tem que ver essas inteligências artificiais como um assistente Sim, mesmo, né? Não é um é, substituto. perfeito. Não vai ali planejar sua aula. Eu acho que às vezes, hoje em dia, tem acontecido muito dessa venda, assim, o marketing de uma solução mágica, né? Ah, você faz um plano de aula em 10 segundos, e é mágico, eu não sei o que, não tem nada de mágica, gente. Inteligência artificial Perfeito. é ali, né? É tecnologia, são dados, bancos de dados, algoritmos, e é dali que pega as coisas. E o plano de aula de 10 que foi feito em 10 segundos vai ser muito difícil. Não é Você bom. vai mesmo dar aquela aula, você vai se sentir à vontade de dar aquela aula, porque tem isso também, né? Você pegar um plano ali, 10 segundos que você mal viu, você vai entrar em sala de aula, vai dar aquela aula? Muito difícil, Perfeito. né? Ótima colocação também, muito bom. Muito bom, professora. E agora, você participou de várias palestras, certo? Sobre a inteligência artificial. Queria que você contasse um pouco mais sobre essas experiências dessas palestras, as vivências, os ensinamentos, tudo que você aprendeu, tudo, não que não tem como a gente compartilhar aqui tudo, mas compartilhe um pouco dessas palestras com a gente, professora. Sim. Então vamos lá. Desde ali do chat GPT em final de 2022, né? Eu vi que aquilo ia balançar a gente, né? Nós educadores, assim, ia balançar a gente de uma forma muito doida, né? Então, em janeiro de 23, eu escrevi um post no blog do Grupo de Educadores de Google Brasil, que se chamava Quem tem medo do chat GPT? Que E ali eu legal. falei assim, o básico do que era o chat GPT, de algumas oportunidades para a educação, algumas preocupações que trazia ali para a educação também. Então, um post bem básico. E foi um post assim que foi um sucesso, assim, porque ajudou os educadores a entender ali minimamente, né? Sim. E a partir de ali eu comecei a ser chamada assim para diversas escolas, para ajudar os professores, para falar esse básico assim do que é isso que está acontecendo, que está mudando tudo nessa vida, né? Que está deixando a gente aqui de cabelos em pé. E aí, antes disso também, né? Tem um congresso internacional que eu gosto muito, é um congresso de tecnologias educacionais que se chama ISTE, ISTE, International Society of Technology in Education, ISTE. Eles são uma associação e eles têm uma conferência anual que acontece nos Estados Unidos, que é uma conferência maravilhosa, assim. Então, e lá, assim, você começa a ver algumas tendências antes delas chegarem aqui, né? Eu já apresentei no IST em 2021 sobre inteligência artificial na sala de aula de inglês. Então, nem era falando de inteligência artificial generativa, né? Era falando de todos os outros, de algoritmos, de aprendizado de máquina, de outros tipos de inteligência artificial que estão nas nossas vidas há muito mais tempo, né? Há muito tempo estão aí, que agora a gente fala inteligência artificial como se fosse só o Agora. Gemini, como se fosse só essas generativas, né? Mas ela está aí há muito tempo. Sim. E esse ano também eu fui ao IST, foi em Denver esse ano, eu apresentei 3 sessões sobre inteligência artificial lá. Uma foi no stand do Google, e aí eu falava de alguns experimentos do Google com inteligência artificial, que você podia usar na sua sala de aula. Um sobre inteligência
artificial na sala de aula de inglês, inteligência artificial generativa, no caso, né? E uma outra que falava assim, no geral, assim, do poder da inteligência artificial na educação. E aí falava justamente de todas as possibilidades, riscos, preocupações, tudo que envolve, né? E aí, ao longo desses anos também, eu tenho trabalhado com criação de cursos, eu participei de uma outra live com a Nova Escola mês passado, que eles também estão aí na criação do curso. Eu acho que está todo mundo se mexendo nesse momento, né? Eu sou uma das facilitadoras também do Gemini Academy, que é uma iniciativa do Google. Então, assim, eu fico muito feliz de estar fazendo parte de tantas iniciativas diferentes que estão aí para ajudar esse professor que está aí preocupado, precisando entender melhor, né, na prática, o que ele pode fazer, o que ele tem que fazer, né? Muito bom, é isso aí, muito bom. Professora, agora eu gostaria de conversar com você aqui sobre se a IA pode ser usada pelo aluno, como que a IA pode ser usada pelos alunos, né? E se o professor pode usar a inteligência artificial também com os alunos. É uma questão importante aqui a gente falar. E aí, como pode ser feito este ensino, esse desenvolvimento, né? Porque a gente estava conversando, até você falou que não é nem o ensino, é como que pode ser feito esse desenvolvimento com os alunos hoje em dia, professora? Essa é uma pergunta assim, de $1 milhão e que eu acho que não está sendo muito feita, sabe? Me preocupa muito, porque quando a gente pensa nessas inteligências artificiais generativas, elas não são permitidas para crianças. A gente não costuma ler as letrinhas pequenas. Uma coisa que é muito importante para os educadores em relação às tecnologias educacionais é sempre verificar a idade mínima para uso. Porque redes sociais têm idade mínima, todas essas tecnologias educacionais, elas têm uma idade mínima. E nós não podemos usar com os nossos alunos se eles não estão nessa idade mínima. Então, assim, inteligência artificial generativa, a maioria é 18 anos. Entre 13 e 18, com consentimento dos pais. Imagina se você usa na sua sala de aula, você abriu uma porteira ali, você está apresentando e dando acesso a uma plataforma que esse aluno não deveria ter. Aí imagina se depois ele pega essa plataforma e ele vai fazer alguma coisa que ele não deveria. E aí, foi você que abriu essa porta, entendeu? Teve um caso aqui no Rio de uns alunos de uma escola muito bem conceituada, inclusive a escola que eu estudei, uma escola católica no Santo Agostinho, que eles criaram a imagem de uma colega da turma, era o rosto dela com um corpo nu. Criaram com inteligência. Essa história foi horrível, assim, foi bem no princípio, assim. E, enfim, é muito complicado. Imagina se tivesse sido, eu acho que não foi o caso, tá? Mas imagina se tivesse sido um professor que tivesse apresentado essa plataforma para esses alunos. Porque eu estou vendo muito professor hoje em dia usar a inteligência artificial com os alunos em sala de aula, para gerar imagem, para gerar texto, para gerar um monte de coisa. Alunos que não têm uma maturidade nem mental, nem digital, nem não tem maturidade para lidar com isso, entender os riscos, os problemas, as preocupações. Então, assim, quando a gente fala da inteligência artificial na sala de aula, a gente tem algumas formas de pensar nisso, né? A primeira que vem à tona é o ensinar com a inteligência artificial. Então, você quer usar as ferramentas com os seus alunos. Essa é a primeira coisa que vem à mente, né? Mas a gente tem outras possibilidades, a gente tem outras coisas, porque também, é claro, a gente não pode simplesmente fingir que ela não existe, né? Tem que educar. Você tem que educar. E aí você pode educar falando sobre... Tem tanta coisa envolvida na inteligência artificial. Você falar sobre pensamento computacional, algoritmo, esse funcionamento por trás da inteligência artificial, ele vai ajudar muito os seus alunos a entenderem como ela funciona, a entender os perigos, a entender o viés e a parcialidade que a inteligência artificial tem, porque ela traz do quê? Dos bancos de dados. Né? A inteligência artificial, ela busca ali tudo nos bancos de dados. Esses bancos de dados vieram de quem? De nós, humanos. Exato. Nós temos preconceitos, racismo, temos diversos vieses de gênero, de raça, de cor, que eles só estão ali nos dados e a inteligência artificial vai
refletir É. aquilo. Então, esse processo, todos os alunos precisam entender também, que não é uma máquina que está criando as coisas do nada. Não, Olha que discussão, assim, rica para você ter com seus alunos antes de qualquer coisa. antes de colocar a ferramenta. Antes de colocar a ferramenta. Imagina se ele não sabe desses perigos, olha o perigo de colocar isso na mão dele, né? A outra coisa é você ensinar para a inteligência artificial, que a gente tem alunos que hoje em dia, todos eles vão sair dali, ali no futuro, eles vão estar usando a inteligência Sim, artificial. Como é que você ensina para isso? Aí vem a história do desenvolvimento. É um desenvolvimento de habilidades e competências, habilidades essencialmente humanas, que a máquina não vai ter, mas que vão ser importantes para eles lidarem com essa inteligência artificial. Então, tem questões de discernimento, as nossas emoções, de lidar com as nossas emoções, que é uma coisa que hoje em dia a gente precisa trabalhar muito, porque tem sido cada vez mais difícil isso. sim. No geral, não só com as crianças, mas acho que principalmente com as crianças, né? Esse senso crítico. Gente, IA generativa, se você não tem um raciocínio lógico, um olhar crítico para aquilo ali, você não vai enxergar os erros, os problemas, os vieses, as alucinações. Eu já vi tanta gente criando besteira com inteligência artificial, gente, que é assustador. A história do Rio é assustadora. É assustadora. Aconteceu em alguma outra cidade, que eu não me recordo qual foi agora exatamente, mas assim, é algo assustador, né? Então, isso é a falta de informação na escola, não a falta do uso da ferramenta, mas Uhum. é a falta do professor ensinar sobre o que está acontecendo, quando que ele vai poder usar, não é para usar agora, não tem necessidade, né? Então, achei uma ótima colocação você trazer isso, né? Sobre Eu acho que a realidade, né? isso acontece muito com a tecnologia assim em geral, É, né? Porque a inteligência as coisas artificial é o que a gente está acontecem. falando agora. Mas o caminho mais rápido é sempre, eu vou pegar, eu vou usar. É, Mas por quê? Por que você vai usar? Faz sentido você precisa. usar? Você pode usar? São tantas perguntas para se fazer antes de usar, mas eu acho que o professor acaba entrando nessa armadilha, assim, tipo, eu não posso ficar de fora, sabe? Não, não pode. E assim, eu nem vou culpar o professor, não, tá? Porque eu Lógico. entendo, assim, eu entendo que é uma vida muito corrida, eu entendo que tem muita coisa acontecendo, e eu entendo também que as escolas em si estão perdidas. São poucas as escolas que já estão criando aí um código de conduta, diretrizes, protocolos, ajudando esse professor a ter um Importante. respaldo ali também e entender até onde ele pode ir, até onde ele não pode. Sim. Então, eu acho que assim, a gente está num momento que está todo mundo muito perdido ainda, né? Apesar de ter, sei lá, vamos dizer, tem 2 anos que surgiu o chat GPT, mas a gente ainda está muito perdido, até porque nesse meio tempo evoluiu Muito rápido. muito, né? Muito rápido, Muito pois rápido. é. Absurdamente rápido. É, E vem entrando assim nas profissões todas. Não voltando sempre a dizer, não é para substituir ninguém. Mas a inteligência artificial, ela teve um crescimento muito rápido. Como você falou, ela é antiga, né? A inteligência artificial tem quantos anos, milhares que tem. gente, é desde Então, 1950, né? há muito Desde tempo. 56 que se fala do termo, né? Então, assim, Exato. vem de muito tempo. E a gente já é impactado pela inteligência artificial há muito tempo e a gente não percebe. Isso Exato. que é o Perfeito. grande problema, né? A Perfeito. inteligência artificial que surgiu no WhatsApp, surgiu da noite pro dia, gente. Você não Exato. pediu, eu não atualizei, eu não pedi, e o troço apareceu lá. Fala, gente, E dominou. tá lá, assim, eu não uso, eu fico com raiva. Eu falei, eu não te pedi, não te dei permissão, eu não vou usar você. Entrou sem a gente pedir, apareceu aquela bolinha lá, né? É Já isso. quero te pedir até para fazer um comentário sobre isso, né? Porque tá no telefone de todo mundo já, né? Então, eu lembro que teve alguém que comentou, fica aquela bolinha girando ali, ó. Eu vou entrar aquela bolinha gira. Quer trazer algum comentário sobre essa situação, esse aparecimento da inteligência artificial dentro do WhatsApp? O que é legal a gente estar utilizando? Olha, eu não acho que seja das melhores inteligências artificiais generativas que a gente tem. Eu acho que as outras disponíveis aí são muito melhores. Sim. Agora, eu acho que é preocupante mesmo, porque é uma coisa que invade, assim,
A pessoa não vai invadir minha casa, de repente. Assim, é como se tivesse invadido minha casa, porque assim, no meu WhatsApp eu tenho dados privados ali, né? Eu não sei até que ponto aquela inteligência artificial tá lendo ali as minhas Entendi, mensagens. entendi, A gente não sabe, né? Então, assim, entendi. chega um momento que essas coisas são um pouco assustadoras. Eu acho que a gente Legal. deveria Bom ter ponto de vista. essa escolha, entendeu? Se você quiser ativar a inteligência artificial no WhatsApp, ó, tem um botãozinho aqui, você Legal. ativa. Entendeu? Porque o Gemini, por exemplo, eu entro nele, o ChatGPT, eu entro nele para fazer uma pergunta para buscar as coisas. Eu insiro ali os dados que eu quiser inserir. E que a gente não deve inserir nenhum tipo de dado sensível, né? A gente deve ter muito cuidado com o que a gente coloca. Então, assim, eu acho que essas coisas que invadem, assim, isso me deixa muito um Boa colocação. mal-estar, Boa sabe? colocação. É, eu acho que a gente Tem que tem que ter sempre. pesquisar, a gente tem que pesquisar. É tudo que É, e acontece tem que ter no. cautela, Tem. entendeu? Ler as letrinhas pequenas. Às vezes a gente vai. Hoje, tudo são dados hoje em dia, né? A Perfeito. nossa vida, tudo são dados, gente. As redes sociais, tudo. É tudo gratuito, mas a gente paga com os nossos dados. Perfeito. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado também com o Cuidado. que a gente está compartilhando aí, porque a gente não vai poder fugir. Até se Sim. você não está postando, isso é um dado para a rede social. Sim. O que você está curtindo, o que você está mandando, o que Sim. você Verdade. está botando seu CPF aí, porque a gente quer desconto. Você quer desconto, você tem que dar o CPF. Não é? Eu adoro um desconto, gente. Eu sei. Eu Aí sei vai como é tudo que no é. O meu CPF. CPF está espalhado, gente, em todos os mercados, em todas as farmácias. Eu tenho cadastro em todos, porque eu quero os descontos. Lógico, porque Mas não. é isso, são dados. Eu Boa. acho que a gente precisa ter a consciência, entendeu? Não fazer as coisas sem ter essa menor noção. Porque no dia que pegam, por exemplo, o nosso WhatsApp, mandam uma mensagem para nossa mãe. Ai, clonaram meu celular. Não, não clonaram. Eles pegaram um cadastro seu. Tanto que normalmente eles só mandam para a mãe. Porque é algum cadastro que tem o quê? Nome de mãe. Eles mandam pro. É. É o seu celular e nome da mãe. Minha mãe já nem. Ih, Roberta, hoje rolou de novo. Eu vou Vai nessa. tirar o nome da minha mãe, vou colocar o nome dela, Não, mas a né? minha Vou mãe no tirar a WhatsApp, mãe. ela nem é mãe, ela é Beth. Por isso que eu acho que por isso que é Olha. algum cadastro, cadastro que você faz, assim, que tem que botar nome de mãe, sabe? Aham. Enfim, sei lá, Boa. algumas dessas coisas. Você bota Boa. CPF, nome da mãe, não sei o quê. É isso que acontece, gente. Muito boa. É, professora, vamos falar agora sobre alguns experimentos assim com a inteligência artificial. Traz um pouquinho para a gente sobre esses Trago, porque aí experimentos. vamos lá, né? Aí falando do ensinar para a IA, sobre a IA, né? A gente tem aí outras ferramentas na internet para ajudar a gente nesse ensino, né? Então tem diversos experimentos e diversas plataformas seguras que a gente pode usar com os nossos alunos para eles começarem a entender esse funcionamento, né? O Google tem muitos experimentos no Google Arts and Culture, tem muitos experimentos com inteligência artificial que podem ser aí um pontapé, né? Um início. Então, tem um que se chama Say What You See, que ele é um jogo de criação de prompts para gerar imagens. Então, assim, ele te dá uma imagem e você tem que imaginar qual foi o comando que foi usado para gerar aquela imagem. E aí, conforme você vai escrevendo ali o comando, ele vai gerar uma segunda imagem e vai ver o quão parecida ficou Bom, que legal. com aquela primeira imagem que eles colocaram ali. E aí, assim, tem níveis, o experimento vai te dando dicas do que você pode melhorar no seu comando. Faltou aqui, ó, que tipo de pintura é essa? Ou faltou um detalhe, enfim, ele vai te dando aí diversas dicas. Então, é uma forma de você trabalhar. E assim, você não precisa de login, você não precisa de nada, não tem nenhum perigo assim de segurança, de privacidade para os alunos. Então eu gosto até de usar com criança, sabe? E você pode trabalhar em grupo. Em grupo é muito legal, porque aí um vai ajudando o outro, vai dando mais um detalhe, sabe? Porque o prompt tem Legal. disso, né? Quanto melhor o detalhamento, quanto mais detalhado, melhor, né? O seu. Imagem. Tanto a
imagem quanto o texto, né? Qualquer resultado ali, né, vai ser melhor. Sim. Tem outras também no Arts and Culture. Deixa eu ver aqui. Ah, tem uma que é muito boa, que é o Aqueles Odd. links você quer que eu mostre algum daqueles links? Mostra aquele, o primeiro, Então, vamos o entrar Odd aqui. One Out. Deixa eu virar, porque a gente já vai fazendo isso aqui juntos. Espera só um minutinho. Deixa eu entrar aqui na conversa da professora. Vamos compartilhar aqui. Vou virar minha tela, pessoal, Tá, porque aí vocês conseguem dar uma olhada. E aí você, professora, vai me guiando aqui, ó. esse daí, Odd One Esse aqui. Out. Esse daí você tem que adivinhar, clique em abrir experimento. Você tem que adivinhar qual a imagem foi gerada por inteligência artificial. E são sempre assim obras de arte, né? Porque como é do Google Arts and Culture, Posso ver aqui? pode. Aí ele vai te dar, acho que 3 ou 4 imagens e você tem que descobrir qual que foi gerada com inteligência artificial. Legal. Daqui a pouco ele vai abrir. Mas aí isso é interessante para quê? Você entender, né, como se diferencia ali essas imagens. A O imagem. que, conforme você vai jogando, você começa a ir percebendo, né? Às vezes a imagem é perfeita demais, a da inteligência artificial, né? Ela é muito perfeita. Você fala, cara, não pode ter sido feita por um humano. Às vezes é Sim. super difícil, e isso também é uma discussão muito interessante, porque é difícil hoje em dia você detectar Perfeito. o que está sendo criado com inteligência artificial, né? Então, sempre que eu uso esses. Vou voltar aqui enquanto carrega e eu já volto para cá. Sempre que eu uso esses experimentos, assim, eu gosto de ter essa reflexão, né? Porque é legal, você vai, você joga, você participa ali, e é legal você refletir sobre essa experiência. Como é que foi? Foi fácil detectar? Foi difícil? Se você tem ali uma obra de arte gerada por inteligência artificial, quem é o dono dessa obra de arte? Sim. Quem criou? É inteligência artificial? Alguém pode ter esse crédito? A pessoa que botou o prompt tem esse crédito? Então você consegue ter discussões bem interessantes sem ter que usar a ferramenta para gerar a imagem, entendeu? Muito interessante. Não tá abrindo aqui, tô aguardando. Tenta o outro, o link de baixo, This Person Does Not Exist, que também é de imagens, vê se abre. Qual que é? É o logo depois desse. Depois, né? Site com imagem de Exato. rostos de pessoas. Vamos ver. Esse site se chama This Person Does Not Exist. Essa pessoa não existe, né? São todas imagens de rostos de pessoas geradas com inteligência artificial. Se você der um refresh ali na página, ele vai gerar uma nova imagem. Aqui? Clica na setinha para dar um... Não, lá na barra de endereço. Aqui. Dá um enter de novo no endereço. E aí ele vai gerando novas pessoas. Então também é interessante para ter essa mesma discussão, assim. O que te ajuda a identificar que esse homem, que esse rosto foi criado com inteligência artificial? E às vezes é muito difícil. Qual o perigo de você ter essas imagens criadas desse jeito, né? Como você pode usar essas imagens de um jeito benéfico? Existe alguma forma interessante para se usar isso? Então, assim, tem diversas discussões interessantes. Né? É muito detalhamento, assim, rosto, que tem, assim, cabelo. É impressionante. Impressionante. Assim, olha, você não diz que isso não é uma pessoa, entendeu? Agora, com isso, né, você imagina, você pode criar aí um perfil numa rede social, as pessoas podem fazer muita coisa com isso. Agora, eu tenho essa dificuldade de identificar isso. Mas é difícil mesmo, assim, tem umas que são mais fáceis, tem umas que são muito difíceis. É muito perfeito, realmente. Pois é. Tem um Instagram que eu sigo que eu via uns hotéis, né? E antigamente eu comecei a ver alguns dos lugares dos apartamentos para alugar, né? Hotéis espalhados pelo mundo, enfim. E aí eu vi uma que eu achei legal. Aí a hora que eu vi a segunda, eu falei, gente, será que nunca existiu a outra? Que eu achava que existia?
Porque aí a segunda eu achei demais. Eu falei, certeza que é inteligência artificial. Mas assim, eu no meu pouco conhecimento, eu não consigo distinguir exatamente. Mas parece muito que lá era de uma inteligência artificial. E como tinham coisas diferentes, eu falei, bom, Uhum. será que não existe? Né? Então, Mas hoje a gente vai ter é muito. muito difícil de identificar A gente mesmo. Não sei se é você muito lembra difícil. ali no início também, que surgiu uma foto do Papa usando um casaco branco, daqueles casacos Sim, puffer, né, comprido, e que gerou um bafafá, uma super discussão, e aquela imagem era gerada olha com inteligência artificial. Nunca tinha existido. Então, assim, gerou uma discussão sobre o Papa. Ai, porque ele não pode usar aquilo. Ai, pode ou não pode. Ele nunca usou, gente. nunca Então, e usou. aí que tal? Não é legal, né? É, Alguém que pois é. gerou essa imagem, que lançou essa imagem, e Agora sim, aí até foi uma gerou. imagem que pode ter causado uma bafafá, mas não era assim uma imagem perigosa, né? Assim, Perfeito, né? perfeito. Era uma imagem Sim, inadequada, inapropriada, mas não perigosa. Agora o que a gente vê hoje em dia, por perigoso. exemplo, tem pessoas criando vídeos de influenciadores divulgando o jogo do tigrinho. O influenciador nunca fez esse vídeo. É um vídeo criado por inteligência Olha artificial. E que isso. tem gente que cai, que acha que é o influenciador que ele gosta, então Sim, acha que é seguro, porque, né? Não, eu conheço esse influenciador, ele não faria uma coisa que vai me prejudicar com nem nada. certeza, Mas é isso, com então certeza. pode ser usado para É, coisas horrorosas, né? o que aconteceu no Rio, extremamente perigoso, né? Exatamente. Então, acontece e a gente tem que ficar muito atento hoje em dia às É. maldades da inteligência artificial, ficar atento de como usar de um lado positivo, como que ele pode ser benéfico, como aonde que tem a maldade. Então é muito importante e é muito sério, né? É E a gente sério, ainda porque é não muito real. tem uma regulamentação e que eu entendo que é muito difícil de ter nesse momento, porque as coisas estão evoluindo aí Tá? muito rápido, né? A gente está se encaminhando para ter uma regulamentação, mas a gente não tem. Então a gente ainda está aí numa terra de ninguém, porque você não tem uma legislação específica, uma regulamentação específica para esse tipo de tecnologia. Isso aí. Bom, professora, tem alguns links ali. Quer tentar entrar em algum outro link para a gente mostrar? Podemos. Vamos lá, vamos tentar entrar então. Qualquer um aí, tenta qualquer um. Bom, vamos lá. Então, nós entramos aqui neste primeiro. Aí nós temos agora, esse nós acabamos de entrar. Vamos para o próximo aqui, ó. Vamos. O das obras de arte é muito legal. Esse daí, o que acontece? As obras de Posso arte apertar são. aqui? Peraí, o que está escrito aí? Reverter? Reverter. Não. Você Tá, clica em uma das obras de tá, legal. arte. Isso. Aí o que ele vai fazer? Ele vai imaginar como que esse fundo seria assim, o resto do fundo dessa obra de arte. Então ele vai expandir a obra de arte. Tá vendo que ela era um zoom ali? Ele cria o fundo para essa obra de arte. E aí, o que, que eu gosto de fazer assim na sala de aula, esse tipo de atividade, uma coisa que você pode fazer? Primeiro você pega a obra de arte, você pede para os seus alunos imaginarem o que você acha que tem aqui em volta. Pede para eles Que fazerem um desenho, legal. sabe, de como eles completariam aquela Que imagem. legal. Depois vem aqui e gera. E aí faz essa comparação com seus alunos, sabe? O que, que você acha? Como foi a sua Olha, imaginação? Como foi a imaginação da inteligência artificial? O que que eles ali também se diferenciaram? Então, assim, é bacana também para eles entenderem e entender assim, por que que cada elemento está aí, né? O que que levou a inteligência artificial a pensar nesses elementos aí em volta, né? muito legal. É muito Eu, legal, né? E fica eu perfeitinho. usei uma vez dentro de uma criação que eu fui fazer no computador, que faltava uma parte da imagem, eu precisava de uma imagem um pouco maior, e aí eu utilizei a inteligência artificial para fazer o resto da imagem, Aham, poder usar de uma forma publicitária. perfeito. Então é muito legal. Olha só, a criação toda que teve aqui, né? Pois No é, tudo. pois é. Muito legal. Vamos ver se a gente tem mais um linkzinho aqui para a gente entrar. Ah, tem o de teatro de sombras, não é? Esse É. é aqui.
Esse daí para criança é muito legal também. É aquele teatro de sombras que a gente fazia assim com a mão, né? Ah, que legal. E Olha. aí você faz na frente da câmera e ele vai reconhecer qual é o animal. Ah, É bem legal na para você da trabalhar câmera assim do computador? com criança. É, deve ter algum lugar para você iniciar. Deixa eu ver aqui como é que Jogar. é. Jogar. Baixar. Interessante, né? Pensando nesse um animal, O animal do horóscopo chinês. sabe qual é? Seria a sua data de nascimento. Onde que eu ponho minha data de nascimento? Escolhe qualquer um. É, Clique em próximo. começar. Aí ele vai calibrar a câmera, tem que deixar a câmera livre. Gente, que. Ah, entendi. É, tem que deixar sem nada na câmera. E aí depois você faz a. Aí vem fazendo, vem brincando aqui. É, Eu não vou primeiro você conseguir deixa fazer ali. muito. É, não, primeiro você deixa livre, ele calibra a câmera para entender. Ó, ele vai calibrar. Aí Ah, depois ele vai te dar, ó, ele ah, que legal. te dá ali qual movimento você tem que fazer, tá vendo com a sua mão. Ah, entendi. É, aí É eu muito tenho legal que vir por aqui aqui vai. pra Isso. fazer isso aqui do lado de cá, assim. É que agora eu tô segurando o telefone, eu não É, vou conseguir pois fazer é. aqui. É Mas, muito poxa, legal para fazer com criança. muito legal. Olha Então, só. assim, tem diversos experimentos, diversas formas da gente usar a inteligência artificial Tem. de uma forma segura e que Saudável. ajude os nossos alunos a entender esse funcionamento, sabe? Muito bom. E esse Esse aqui? foi o que eu Ah, falei, de gerar imagem. muito legal. Aí você clica aí no Start, aí ele vai te dar. Isso daí ele só te explica como funciona, aí vai no Begin. Cadê? Vai Isso, seguindo. Let's Begin. Ó, ele vai te dar uma imagem aí à esquerda, tá vendo? E do lado direito você bota o prompt que você acha que foi utilizado para gerar essa imagem. Muito legal. É muito É, bacana. forma, inclusive, de aprendizado, né? De treinar, de conhecer. É, de entender como Facilitar. é que funcionam esses comandos, como é que funciona a geração de Sim, imagem. Então, você vai aí ensinando sobre a inteligência artificial, para a inteligência artificial, sim. né? Porque esse senso crítico de olhar para uma foto e pensar, será que é de verdade? Quem é o dono aí de uma obra de arte gerada com inteligência artificial? Esses daí são as habilidades que a gente precisa desenvolver nos nossos alunos, para ele conseguir ali discernir esse conteúdo é real, é fake. É, teve uma pesquisa da OCDE que disse que os brasileiros eles estão lá no final da fila, assim, na capacidade de distinguir uma notícia real. Estão lá, ó, lá no finzinho da cauda do dinossauro, os adultos, tá? Imagine, Tá faltando estudo entre as pessoas. mas Nos quer é isso. conhecimento. Não, eu acho que às vezes é uma preguiça, É, né, de algo você se novo. conforma, assim. Tem uma frase que eu gosto muito que fala que o problema das IAs generativas não é a originalidade, não é se esse conteúdo é original ou não, porque a generativa vai te dar um conteúdo novo, palavras novas, você não vai conseguir encontrar exatamente aquele texto na internet. O problema é a conformidade. É você se conformar com aquela resposta, ah, recebi aqui, copiei, colei, mandei como meu trabalho, copiei, colei, postei um textão no LinkedIn belíssimo, copiei. E aí você começa a ver tanto texto igual, assim, que é complicado, né? Sim. Ó, a Amanda colocou aqui. Boa noite, estou adorando as falas da Beta. Tem Que como enviar essas bom. sugestões de recursos? Sim, o que nós podemos fazer aqui? Primeiro, sigam os canais, siga a professora, já segue ela aí. Podem chamar a gente, então vocês podem enviar mensagens pra gente. Porém, essa live vai ficar gravada e eu vou compartilhar com a professora para ela poder compartilhar no Instagram dela também. E aí, depois, como ela já me mandou todos esses links que ela passou, a gente vai deixar aqui nos comentários todos os links. Perfeito. Porém, não dá para clicar nos links, tá? Lembrando que não dá para clicar. Mas é só vocês copiarem e aí vocês colam ali como link para vocês. Aí, se E quiser, me pede lá no direct, eu chama, mando. já,
Já segue a professora? Já segue, já olha lá que nos meus destaques também tem alguns vídeos sobre o último IST, a última conferência, tem alguns Ah, que reels que legal. eu fiz. Então dá para ver bastante assim do que aconteceu lá. Muito bom. Muito bom. E agora a gente está quase chegando no final desse bate-papo, está sendo muito Sim. legal. Você trouxe várias coisas bem interessantes que eu achei muito boas de serem pontuadas aqui, né? Muito importante mesmo. E agora eu queria trazer algumas histórias, assim, histórias interessantes entre alunos e professores, né? Com acontecimentos com a inteligência artificial. Traga algumas histórias que eu acho sempre bem interessante a gente compartilhar. Trago. Teve uma história que foi muito marcante assim para mim, que foi a primeira professora que veio desesperada com o caso de um aluno usando o chat GPT numa prova. E que foi um desespero, e que assim, a professora não tinha a menor ideia de como fazer, coitada. Ela tinha certeza que era gerado por inteligência artificial, e ela simplesmente falou para ele, ó, você usou inteligência artificial, você vai ter que Ai, refazer. E o aluno ficou muito chateado, e a mãe ficou muito chateada. Ela falou comigo, mas eu tô errada. Eu falei, você tá errada na sua forma de falar com ele. Até porque a gente não tem como comprovar isso. Né? Os detectores de plágio, eles não funcionam, gente, não funcionam. Se você perguntar para o próprio chat GPT, ele quer te agradar, ele vai dizer que foi ele que criou. Ele quer, ele gosta sempre de agradar a gente. Então ele mente, convencendo a gente muito bem. Eu falei para ela, né? Aí logo depois disso, enfim, a gente foi. Formação docente, ela é sempre viva, né? Você vai criando as coisas de acordo com as necessidades, né? Então, logo depois, a gente fez aí um workshop com os professores para aprender como lidar com essas situações. No caso desse aluno, por exemplo, ele é um aluno de 11 anos. Ele tinha que falar de alguma comida exótica que ele já tinha experimentado. Gente, o texto dele, ele já tinha ido, já tinha viajado o mundo inteiro, experimentado comidas assim incríveis. Fala, cara, não tem como esse aluno de 11 anos ter essa vivência, sabe? Eu já foi para as Maldivas, já foi para a África e comeu comidas incríveis com um vocabulário que ele nunca saberia usar. Então, ai, mas assim, olha se que você fizer uma inteligência. pergunta para esse aluno, ele não vai saber responder e aí você já quebra ele, entendeu? Eu já tive aluna, antes disso tudo, eu já tive aluna que botou, eram partes da música da Miley Cyrus no meio do texto. E assim, só que ela escreveu como texto mesmo, tipo, ela botou como se fosse o texto dela. E aí eu vi que não era, e eu fui buscar de onde era, eu vi que era da música da Miley Cyrus, que assim, a gente conhece, né? Nós somos os melhores detectores de inteligência artificial, a gente conhece a capacidade dos Sim. nossos alunos, né? E aí eu lembro que eu perguntei para essa menina, eu falei, você pode me dizer o que você quis dizer aqui? A menina ficou branca, tadinha. Branca, não sabia responder. Eu falei, olha, eu quero um texto que tenha sido escrito por você. Não me interessa um texto que você pegue de outro lugar, sabe? Eu quero saber sobre você e o que você consegue escrever. Então eu vou pedir para você reescrever essa redação, pode ser? E ela refez, e foi, sim, tudo bem. Mas eu acho que a gente tem que ter muito esse cuidado. Primeiro porque, assim, a gente combinou alguma coisa com esses Perfeito. alunos? Provavelmente não. Né? Teve um caso agora dos pais que processaram uma escola, eu acho que foi no Massachusetts. Eles processaram a escola, porque a escola, tipo, reprovou ele numa disciplina porque ele usou inteligência artificial. Mas não tinha nenhuma diretriz, Que não podia. nenhuma política que dizia que ele não podia. Ah, então. E aí? Entendeu? Então, assim, se a gente não teve essa conversa antes, a gente não pode querer que os nossos alunos saibam o que eles têm que fazer, né? Como lidar com isso. Sim. Então, assim, para mim é um caso muito emblemático, assim, que foi o primeiro. Chega a ser até engraçado, né? Porque olha a ingenuidade da criança. Porque assim, ele não sabe que ele não pode usar, até onde ele pode ir, o que ele pode fazer ou não. Não teve informação, não teve nada. Não tem ideia, ele só sabe que aquilo ali agora existe, ele Foi para botou lá e falou, ah, Maldivas. vou testar. E assim, gente, a cola, né? Vamos combinar, não é nada de novo, né? Os alunos Não, colando. Gente, confesso, a gente já estava pequena, colava, já todo mundo recolhei para as colava. provas. Gente, o que muda, eu já fui, já te fiz uma prova uma vez de latim, gente. Olha, eu vou falar aqui em rede nacional. Latim na faculdade, que eu fazia uma faculdade que era semipresencial, estava assim no fim da faculdade, e essa turma não aconteceu, não teve aula. Eu ganhei uma apostila, estude latim e venha fazer a prova final. Eu falei, gente, eu não tenho condições de aprender latim sozinha.
Eu tinha cola, assim, em todo o meu corpo inteiro. Então, Eu hoje tinha só é cola. mais tecnológico a cola. Mas é isso, gente. O que acontece são novas ferramentas. E assim como a inteligência artificial está sendo agora esse drama, essa comoção, isso aconteceu com a internet, o Google Tradutor, gente, a TV, o rádio, a calculadora. Tudo que é novo, assim, e que vai mudar as nossas vidas, porque a inteligência artificial vai ser como a internet, como o rádio, que vai mudar muito a nossa forma ali de fazer as coisas, né? Agora é aquele momento do desespero, mas gente, calma, a gente não vai, Vamos né? Não vai virar um estudar. monte de robozinho andando na nossa casa. Não é isso. Ai, muito bom, professora. E chegamos ao final, adorei o nosso bate-papo, foi Foi muito bacana. Acho que ótimo. trouxe várias dicas aí para todo mundo, para saber utilizar cada vez melhor, né? Com sabedoria, né? Pensando no bem também, então é muito importante. Gostei muito, professora. Quer falar mais alguma coisa final aí, alguma dica para os professores? A minha dica é sempre experimentar. Se você não conhece, você não vai conseguir lidar. Então, gente, experimenta. Experimenta nem que seja uma ferramenta. Escolhe um, ChatGPT, Gemini. Experimenta e vê como essa ferramenta pode te ajudar, porque a partir daí você vai entender ali os riscos, as possibilidades, oportunidades e vai poder ajudar também você, né, a ganhar um pouquinho de tempo aí na Muito vida. bom. Muito bom, professora. Foi um prazer estar conversando aqui com você. Obrigada pelos ensinamentos de hoje. Pessoal, para vocês que assistiram a gente, também queria agradecer. Agradecer quem passou por aqui ao vivo, deixou um recadinho aí para a gente. Agradeço. Vai ficar gravado para todo mundo que quiser assistir depois. Vamos deixar os links aí para vocês. E já sigam, né, o canal do E Agora Brasil, o Instagram da professora aqui também, para vocês terem mais informações. Fiquem ligados que em breve, em 2025, começam os cursos, né? Oh, Então, muito aqui do bom, muito projeto E bom. Agora. E é isso, pessoal. Fiquem ligados que semana que vem a gente tem mais lives. E, professora, foi um prazer. Muito obrigada. Obrigada, foi ótimo, obrigada. Tchau, Tchau, tchau. Tchau tchau, para todo gente. mundo.